Fala, galera do Entre Sinopses, tudo bem? Aqui é Heider Mota. Aqui é Luane Mota. E hoje nós vamos falar sobre o filme live action de Cavaleiros do Zodíaco, tão temido Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o começo, filme que tem o título mais longo de todos os tempos e que já tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito, tem sobre trailer, tem sobre informações sobre o filme, primeiras impressões, então já acompanha toda essa nossa cobertura sobre esse filme. E agora aí, faltando alguns dias para a estreia do filme, a gente vem aqui falar as nossas expectativas. Então, Lu, eu já te pergunto, qual a sua expectativa para esse filme live action de Cavaleiros do Zodíaco? Desde que o filme foi anunciado, as minhas expectativas estavam abaixo de zero, porque filmes em live action de anime geralmente têm uma má fama de serem ruins. Quando saíram as primeiras imagens, eu fiquei meio assim. Quando saíram os primeiros trailers, eu fiquei, ok. Mas as minhas expectativas ficaram um pouquinho melhores depois que saíram as notícias aí das primeiras impressões, de que eu vi muita gente elogiando. Então, eu não vou mentir dizendo que eu estou super animada, que eu acho que vai ser o filme do ano. Mas eu tô ok, eu tô mais neutra do que negativa nesse momento. Eu estava com expectativa muito baixa e com as primeiras reações, né, com as primeiras pessoas falando das coisas que elas viram do filme, dizendo que é um filme que respeita o material original, que faz suas mudanças, mas respeita, e principalmente que é um filme que tem um ritmo tranquilo, que ele conta a sua história no jeito que deve contar, isso me acalmou um pouco mais. Claro que ele vai fazer mudanças que vão incomodar o fã de Cavaleiros do Zodíaco, que já incomodaram pelo trailer. A gente aqui no Brasil tem a maravilha da dublagem manter os nomes originais, que infelizmente na versão, né, em inglês os nomes são alterados, então a gente não tem Saori, a gente tem Siena, a gente não tem Ikki, a gente tem Nero, mas para a gente aqui no Brasil os nomes seguem os originais, mas muito da origem, né, dos personagens aqui vai ser alterado com certeza. A gente, para começar, não vamos ter os 5 Cavaleiros de Bronze, né? Pelo menos, a não ser que seja um marketing sensacional, escondendo os outros Cavaleiros até aqui, que a gente só viu o Sei e o Ikki, né? Que vai ser o Sei o principal e o Ikki um dos antagonistas. Nada de Shun, nada de Shiryu, nada de Yoga, pelo menos até o momento, nada se fala sobre esses personagens como grandes participações no filme. Eles preferiram contar nesse filme a história do Seiya, a história da Saori e a história do Ikki, junto aí, né, com os outros personagens. Mas, Lu, uma coisa que com certeza deixa o nosso coração gelado e com medo é a presença de um nome, né? Gurad. Gurad, que é o grande vilão da primeira temporada do remake que tem na Netflix. E aqui o personagem foi transformado em um personagem feminino, que vai ser a atriz Famke Janssen, que faz a Jean Grey nos filmes originais dos X-Men. E aqui ela vai ser a Gurad, e deve ser a grande vilã desse primeiro filme. O que a presença desse nome, né, desse personagem aí, causa em você e como isso abala um pouco sua confiança no filme? Ai, me dá calafrio só de pensar, sabe? Porque Gurad, essa invenção aí que tiraram não sei de onde, foi assim, uma coisa muito X, muito nada a ver, e que se você olhar no contexto inteiro dos outros vilões e tal, não tem nada a ver com o resto de Cavaleiros do Zodíaco. A gente percebe isso muito forte com a segunda temporada do remake em 3D, que originalmente era da Netflix e passou para ser do Crunchyroll, que quando eles decidem focar a história de novo para a coisa da mitologia, deuses e santuário e tal, as coisas, apesar de não serem perfeitas, ficam um pouco mais redondinhas. Essa história toda do vilão Gurad, a conexão que tem com Kurumada e aquelas coisas de máquina de cosmo e de tanque, não sei o quê, é uma viagem completamente insana. E isso me deixa bastante preocupada. Também é uma das minhas principais preocupações. E a outra preocupação é as armaduras. Elas estão muito estranhas, o visual delas está muito estranho. Claro que talvez você fazer algo extremamente fiel ao anime ou ao mangá também ficaria estranho. A gente já teve alguns exemplos aí, por exemplo, em WandaVision, quando eles fazem uma piadinha, né, com os visuais clássicos
da Wanda e do Visão fica estranho mesmo, então tinha que ter uma mudança, mas tá muito esquisito visualmente, principalmente os capacetes estão muito feios, e isso me preocupa um pouco no filme. O que você acha? A gente até, né, fez um outro vídeo falando sobre o filme Lenda do Santuário, que também tem armaduras bem estranhas, né? Mas é uma animação, e aqui tá no live action. O que você acha aí das armaduras? O que você achou do visual até aqui, das fotos, das imagens que a gente já viu nos trailers? Comenta aí. Eu também não gostei muito do visual das armaduras até aqui. É realmente muito estranho de se ver. Eu acho que as cores estão muito escuras, né? A armadura é para ser de metal e tá tipo quase preto. Então é uma coisa meio esquisita. Eu também acho que o capacete é estranho. Quando você parar para pensar, um capacete mais fechado faz sentido em questão de proteção. Mas tá esquisito. Tá esquisito. Essa é a palavra. Tá esquisito. Não... É isso que eu sinto. Que tá esquisito. Saiu até recentemente um pôster, né? Que é com a armadura, mas sem o capacete. Algo que o remake da Netflix e Crunchyroll faz muito, né? Eles não aparecem com os elmos em nenhum momento. Então, acho que pode acontecer aí, em algum momento no filme, eles pararem de usar os capacetes para ficar um pouco menos estranho. E outra preocupação, né, que eu posso ter também, eu acho que você também tem, é que é um filme que não tem um orçamento muito grande. E Cavaleiros do Zodíaco, né, depende muito de golpes, da movimentação um pouco mais veloz dos personagens, e isso pode fazer com que, né, o famigerado CGI não fique muito bom. E a gente viu aí, nos últimos tempos, muitos filmes saindo com efeitos especiais bem ruins, né, Lu? Uhum. E realmente precisa muito, depende muito de ter efeitos especiais bons. Eu não digo perfeitos, mas tem que ser bom, tem que ser bem feito mesmo. Quando eles usam os poderes, a questão toda do cosmo, tudo isso precisa de ser um efeito bem redondinho, ainda mais sendo num live action, para não ficar uma coisa muito estranha, não parecer uma coisa muito jogada. Então, tenho medo, mas espero que esteja legal. E agora falando de algumas coisas que podem animar. Por exemplo, essa imagem que a gente está usando aqui no vídeo. Eu gostei muito dessa solução visual. Aí provavelmente é uma das primeiras vezes em que o Seiya vai vestir a armadura, né? E aí a gente vê a armadura e o cosmo se formando, né? Com o formato do Pegasus, as asas. Aparece também um momento com o Ikki acontecendo da mesma forma. Eu achei legal essa forma deles mostrarem, né, a constelação, a representação do cosmo pelos trailers, pelas imagens. Tá parecendo que tá bonito. Então acho que eles podem ter algumas soluções visuais interessantes, e isso já é um caminho andado até para amenizar um pouco a questão do CGI que a gente citou há pouco. E o meu outro ponto positivo, né, que eu enxergo que pode ser algo benéfico para o filme, é se essa história que aparentemente vai ser mais autocontida, ela ser bem contada no seu tempo de duração do filme, que muitos filmes têm sofrido com... Ou o filme é muito longo e desperdiça o tempo com coisas desnecessárias, não aprofunda a história, ou o filme é corrido demais e também acaba ficando muito raso. Então, se o filme conseguir fazer jus ao título dele, que é o começo, ele introduzir bem a história, introduzir os elementos, a gente sabe que a gente não vai ter, por exemplo, Cavaleiros de Ouro sendo vilões nesse filme, o que é algo positivo. Mas você plantar a semente, né? Dizer, os Cavaleiros de Ouro estão vindo aí, criar essa expectativa por eles pode ser algo muito bom. Um exemplo até que eu vou usar aqui é o universo de si, que chegou ao fim ainda, está chegando ao fim com esses personagens que a gente conhece, que o segundo filme já foi um Batman vs Superman, então você não teve expectativa nenhuma para ver a junção desses personagens. E se aqui eles souberem, né, criar essa expectativa, colocar um easter egg, colocar referências, você sentir que a ameaça dos Cavaleiros de Ouro está chegando, que sentir o desenvolvimento, né, o crescimento dos personagens, isso pode também ser muito bom para a franquia como um todo. Eu acredito que esse filme não vai fazer um grande sucesso na semana de estreia, mas se ele for bom, né, razoavelmente bom, talvez o boca a boca faça com que ele cresça um pouco mais. Então, como é que você enxerga aí? Quais são os pontos positivos que você vê em relação a esse filme? O que te dá esperança de que talvez ele seja bom? O que realmente o que me dá esperança mesmo é essa questão de ser o começo.
deles contarem a história um pouquinho agora, um pouquinho depois, sem pressa, sem correria, porque fazer apressado só vai fazer com que o material fique ruim e deixe os fãs ainda mais descontentes, né? E eu fico curiosa para saber até onde eles vão contar a história, sabe? E quais são os planos, em quantos filmes eles querem contar essa história, o que eles vão falar em cada filme, como que os personagens, as histórias, as sagas, as tramas vão ser introduzidas. Então, só pelo fato de não ser feito tudo de uma vez, tudo embolado um atrás do outro, isso já me deixa um pouco mais tranquila, saber que eles estão tomando esse cuidado de contar a história devagarzinho para que não fique tudo embolado. E a gente vai assistir ao filme essa semana agora, né, Lu? Uhum. E qual é a sensação que você quer ter quando subirem os créditos? Você quer ter mais, assim, pô, feliz, que filme maravilhoso, ou mais alívio, esse filme não é tão ruim, ou, é exatamente a porcaria que eu imaginava que ele fosse? Sendo bem sincera, eu temo que eu vou sentir, que eu possa sentir as três coisas. Não sei se ao mesmo tempo seria possível, mas a princípio o que eu penso hoje eu espero sair com alívio de pensar, poxa, não é tão ruim quanto eu imaginei que seria. A minha esperança é de que eu saia do cinema loucaça, meu Deus, que filme bom, superou todas as minhas expectativas, mas o que eu quero sair aliviada, mas eu espero que eu vá sair decepcionada, infelizmente. Eu também, eu sigo mais ou menos nessa mesma batida aí. E eu torço muito para que seja um filme bom, de alguma forma, porque Cavaleiros do Zodíaco tá carente de projetos novos, Sim, tá sim. carente de coisas boas sendo lançadas. Os últimos lançamentos que a gente teve aí, o remake em 3D foi bem recebido. Soul of Gold é divertido, mas também teve baixa repercussão. Santi achou tem uma boa história, mas foi mal feito o anime. Então, até para possibilitar, né, a volta da história de Cavaleiros do Zodíaco com o Next Dimension que está aí no mangá, para ele poder virar um anime, precisa que haja interesse por Cavaleiros do Zodíaco. E para haver o interesse por Cavaleiros do Zodíaco precisa entregar material bom também para o público. Então, a minha maior expectativa é essa, que esse filme não fracasse, porque senão a chance da gente ver bons materiais de Cavaleiros do Zodíaco saindo em anime, em filmes mesmo, vai, se já é baixa hoje, vai vir para um número negativo, eu imagino. Então, Lu, é isso, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Acrescento que Cavaleiros do Zodíaco é uma ótima saga, tem uma história muito legal. As lições que o anime, que o mangá trazem, toda a história, essa coisa toda de mitologia grega, que eu particularmente acho muito legal. É uma saga boa, uma franquia muito legal e que merece ser mais valorizada, tanto pelos criadores quanto pelo público de modo geral. Tem uma base de fãs muito grande, mas eu acho que merece um pouco mais de carinho. A gente merece um pouco mais de carinho. Perfeito. Então, galera, like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e acompanha aqui os nossos vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco e tudo mais que o Entre Sinopse está produzindo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!